Boa noite, gurizada medonha. Hoje vamos abordar um assunto que dentro da Base Nacional Comum Curricular, ela fala sobre sistemas totalitaristas que desencadearam grandes conflitos mundiais. Nesse aspecto, nós vamos falar sobre o fascismo de Mussolini. Só que para falar sobre o fascismo de Mussolini, a gente precisa falar sobre a unificação da Itália. Essa unificação foi tardia e feita em partes diferentes. Com Garibaldi se unificaram as Sicílias, depois por meio de conflitos com a Áustria, veio a unificação de territórios do Piemonte e Sardenha, e por fim, com a retirada das tropas francesas, os estados papais se juntaram à Itália, ainda que contra a vontade do Papa. E esse assunto só foi resolvido em 1929, através do Conselho de Latrão. Como consequência desses conflitos entre o Estado italiano e a Igreja, houve crise, houve desemprego e uma época, se formos olhar, era uma época de expansionismo, onde se buscavam novas colônias para expandir o comércio. E a Itália, nesse período de expansionismo, ela estava nessa contramão com essa grande quantidade de crises econômicas motivadas pelos conflitos de interesse entre o Estado e a Igreja. Como eu disse, se estendeu até 1929 com o Conselho de Latrão, né? Então, ainda que a Itália fizesse parte da Tríplice Aliança, em 1915 ela declarou guerra contra a Alemanha e depois contra o Império Austro-Húngaro, e esses conflitos se estenderam até o final de 1918. É o que chamamos a Grande Guerra, que depois ela ficou conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Mas naquela época ela era denominada como a Grande Guerra. E essa Grande Guerra gerou um cenário de crise muito grande na Europa. A Europa, que antes era o centro do mundo, deixou de ser o centro do mundo e foi o palco de grandes levantes sociais, políticos e econômicos. Isso fez o quê? Isso fortaleceu a influência dos sindicatos e também possibilitou a divulgação das ideias socialistas, que era o pensamento de Marx, né? Mas como estamos falando no cenário italiano, a questão da crise, ela passou a ser resolvida com o fortalecimento do espírito nacionalista italiano. Então, o italiano, ele passou a ter um sentimento nacionalista muito forte e a enxergar que a única forma de combater a crise seria fazer a Itália um país grande. E dessa forma, ele eliminaria o perigo vermelho que era o comunismo do território italiano. Em 1922, ocorreu a Marcha sobre Roma, acabou a democracia na Itália, Mussolini chega a chefe do governo e também ele é designado como o primeiro marechal do Império, né? E com isso, a prioridade na Itália passa a ser as bandeiras anticomunistas e expansionistas, defendendo todo o poder e toda a autoridade ao Estado. Dessa forma, se põe fim a toda espécie de igualitarismo no território italiano. Obcecado por poder e território, Mussolini participa do Pacto Tripartite, que mais tarde vai levar ao desencadeamento da Segunda Guerra Mundial.
A sua heráldica, o machado, o fascis litoris, refere-se à arma usada para decapitar quem não obedecesse às ordens dos magistrados, autoridade que detinha o poder no período monárquico romano, empregado assim pelos guardas-costas. Esses eram chamados de litores. Então, o fácio era sinônimo de autoridade e poder. Daí se é adotado como símbolo do fascismo. É isso aí, pessoal. O que eu queria deixar sobre fascismo, já que hoje em dia a gente está falando tanto de antifa, antifascista, e o presidente do Brasil é fascista, eu queria deixar aí essa aula aí que obedece à Base Nacional Comum Curricular e dando uma pincelada ao que realmente era o fascismo italiano de Benito Mussolini. Tchauzão!